eu percebo na sala de aula sempre há um aluno com um livro não indicado por mim, por nenhum outro professor, que embora tenha esse apelo comercial, estabelece uma relação afetiva. Aí que eu percebo. Aquele aluno gosta de manipular aquele livro, né? Ele gosta de cheirar, ele gosta de tocar, ele guarda com carinho dentro da mochila, porque a partir dessa primeira experiência com a leitura, embora ainda não seja uma leitura desafiadora, quando ele estiver mais pronto, com aptidão, né? Prontidão para uma leitura mais desafiadora, é, ele talvez já esteja com um repertório de vocabulário e, sobretudo, com uma prática de leitura, um estar em paz com a leitura. O aluno que prefere assistir a vídeos ou a aulas que sejam, né, apenas das obras da FUVEST da Unicamp, né, que são vários livros, ele tem o mesmo desempenho de um aluno que lê de verdade? Não tem. Porque ele tem uma visão unilateral. Em primeiro lugar, que ele não tem contato com a estrutura textual mesmo, que é imprescindível, tanto em forma de verso quanto em forma de prosa, né? Ele não tem contato com o elemento linguístico, então ele não percebe a retórica, o vocabulário, os recursos expressivos mesmo, e simbólicos, que é um joguinho muito comum no simulado SAS, né? O jogo simbólico mesmo com as palavras. Não é um joguinho, é um jogo mesmo muito importante, muito bem feito. A gente fala muito com os pais, né? Quando eles falavam assim, meu filho não para de sair do celular, eu falei, mas o senhor sai do celular? Exato. O senhor às vezes está, a gente vai num restaurante, você vê filhos e pais no celular. Você vê as pessoas no trânsito no celular. Não conversa entre então, si, né? Quem deu esse celular para essa criança? E se o pai tá no celular e fala assim, desliga, eu falo, mas e você que tá o tempo todo? Então acho que até a questão de diminuir um pouco tela, de diminuir um pouco horários de celular, parte também muito do exemplo do pai, agora não vou usar, é momento nosso, e aí o filho aos poucos vai entendendo da importância. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Planck Talks. Eu sou o professor André Guadalupe, cofundador e diretor aqui do Colégio Planck. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um dos temas mais importantes como porta para o conhecimento, para a imaginação, para a construção do senso crítico, que é a leitura. A importância da construção do hábito da leitura regular, do aprendizado que a gente tem com a leitura, são aspectos muito importantes, são muito valorizados aqui na escola e, acima de tudo, é algo que é um desafio para nós pais, nós educadores, numa era digital, numa era de tanta tecnologia, falarmos sobre leitura, sobre ler livros, de uma forma, preferencialmente, sempre de forma analógica no papel. E para falar um pouquinho conosco, eu trouxe dois convidados super especiais, professora Sandra, professor Darcy, que são professores de língua portuguesa, dois professores que o colégio se orgulha imensamente de ter no quadro de professores. A gente dorme tranquilo, sabendo que parte da língua portuguesa está com a senhora, está com o senhor, e que esses meninos do 6º ano até a 3ª série estão muito bem apoiados com profissionais apaixonados por leitura, apaixonados pela língua portuguesa e apaixonados por ensinar. Então, assim, primeiro, agradecer vocês por serem os profissionais que são e por estarem aqui com a gente, dividindo aí esse Planck Talk sobre leitura. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, André. Obrigado pelo convite. Bom, normalmente o pessoal coloca uma pauta aqui para mim, para a gente ir seguindo, para ter uma referência, mas eu vou quebrar um pouco o protocolo e eu vou perguntar para os dois, quem quiser começar a responder, quando que vocês descobriram a paixão pela língua portuguesa? Quando que falou assim, nossa, esse vai ser o meu propósito, trabalhar com a língua portuguesa, mostrar a beleza da língua portuguesa para os jovens? Quando que vocês descobriram e se isso tem muito a ver com a leitura? Sandra, vai lá. Olha, eu descobri no ensino fundamental e foi influência de uma professora. Olha. Eu sempre estudei em escola pública, né, no ensino infantil, médio, tudo. E eu tinha uma professora de inglês formada pela USP, professora de língua estrangeira. Então, realmente, ela se destacava entre os demais. E ela percebeu que eu gostava bastante de leitura, né? E ela me deu vários livros, mas ela me deu já Machado de Assis, Graciliano Ramos, e o Darcy sabe muito bem que eu sou apaixonada por Graciliano Ramos, e isso começou com 14 anos de idade. Olha só, a importância da qualidade do livro que ela te trouxe, né?
Exatamente. E também não havia essas séries, né, assim, de fantasia, de que a garotada gosta bastante hoje em dia, né? Aí eu comecei com Machado, com contos em primeiro lugar, depois eu fui para romances, li Dom Casmurro, li Memórias Póstumas, Quincas Borba também, inclusive já reli várias vezes depois, porque me esqueci, né? Eu já tenho 50 anos e a poeira do tempo apagou isso. E Graça Ramos também, mas eu não comecei com Vidas Secas, eu comecei com São Bernardo, que é minha paixão até hoje. Olha, que legal. E eu entendo muitas aulas de interpretação de texto também, eu toco nesse assunto, trabalho com figuras de linguagem, com eles, até mesmo a questão social mesmo, às vezes até piso um pouquinho em sociologia, né, em relação a isso, não aprofundado, né, lógico, mas um pouquinho. E eu disse para ela que eu queria fazer letras. Ela falou, olha, a sina de professor é muito difícil. Isso foi no comecinho dos anos 1990, né? Então, por que ainda não era tão difícil, né? É. Por que você não pensa em jornalismo? Aí eu prestei jornalismo e prestei letras. Olha. Só que eu não consegui ficar no jornalismo, porque eu não consegui ficar longe dos meus pais, porque eu entrei em Londrina, inclusive a terra do Pelisson, né? Também não consegui me bancar na faculdade. Você é aqui de São José? Não, eu sou de perto de São José do Rio Preto, na verdade. Tá. Minha família mora em Jales, que são 800 quilômetros aqui. E eu fiz letras, né, em São José do Rio Preto, inclusive. Mas eu entrei na USP, entrei na Unesp, entrei na Unicamp, né, tudo em letras, e entrei em jornalismo na UEL, tá, que é a terra do Pelisson, né. Só que eu não consegui me manter lá nem financeiramente e nem psicologicamente. Eu senti muita falta de casa, eu chorava demais. E aí voltei. Só que meus pais falaram, é melhor você ficar perto, né, da gente, que são 200 e poucos quilômetros. É mais fácil. E aí eu fiz letras em São José do Rio Preto. E já no segundo ano eu comecei a dar aula, comecei a trabalhar na monitoria, né, comecei corrigindo redação, eu tinha um patrão, professor de língua portuguesa também, ele ficou doente, ele me deu as aulas. Olha. Então, o giz na minha mão apareceu, eu tinha 22 anos de idade. Já são 30 e poucos anos de profissão, professora? Sim. Que legal. Sim. Sou jovenzinha, né? Então, mas tem bastante tempo. Nasceu de uma professora que teve a sensibilidade de perceber que a senhora gostava. Sim. E de ter o cuidado de entregar qualidade de leitura. Exatamente. A professora Ângela, gosto muito dela, até hoje eu tenho um pouco de contato com ela também, ela já está aposentada, uma senhorinha, mas é lúcida e muito leitora. Que muito legal. Leitora. Darcy, e você, Darcy, quando é que você se apaixonou pela literatura, pelos livros? Também foi no ensino fundamental, que antigamente se chamava ginasial. Também foi pelas graças de uma professora de língua portuguesa. E também foi numa escola estadual, aqui em São José. Com 11, 12 anos de idade, né? Antiga, quinta série, sexta série. Eu entrava sempre na biblioteca da nossa escola, né? Estadual, aqui na zona leste da cidade, escola estadual Ana Cândida de Barros Molina, e a biblioteca de uma escola estadual, né, sempre com aqueles problemas de sucateamento, não havia um funcionário, uma funcionária bibliotecária que cuidasse, tudo era muito improvisado, faltavam muitos títulos para o acervo, mas mesmo assim eu era o rato da biblioteca, era conhecido por isso. E a professora Adélia, professora de língua portuguesa de 2 anos seguidos, né, dessa quinta e sexta série, ela percebia isso e perguntava sempre, né, você encontrou o livro que você procurou? Às vezes eu encontrava, às vezes não. E eu sempre ia atrás das obras do Monteiro Lobato, porque na época havia a versão para a televisão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, não perdi um episódio, gostava muito. E os livros didáticos de português da época contemplavam muito a obra do Monteiro, né? Claro que com a maturidade, com os anos, né? A leitura das obras do Monteiro foi sendo ressignificada, né? Sim. Um homem que é filho do seu tempo, né? Que tem um olhar ainda ligado ao racismo escravagista, né? Um homem que ainda tem a visão do colonizador e do colonizado. Mas para a criança que eu era, o Sítio do Pica-Pau o Sítio do Pica-Pau Amarelo era um caminho para a fantasia, para a imaginação. Você falou Sítio do Pica-Pau, eu lembrei da música que abria os episódios. Sim.
E eu também assistia, tenho boas memórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E na época foi produzido o especial Pelim Pim Pim, pela Rede Globo, né? Em homenagem ao centenário do Monteiro Lobato, e as músicas, né, fizeram muito sucesso. Isso me fez me empolgar ainda mais com a ideia de ler a obra completa. Meus pais não tinham condições financeiras de comprar, né, todos os livros que eu queria, a coleção completa, né, do Sítio do Pica-Pau. E aí essa professora um dia chegou com a coleção. Ela tinha na casa dela. Olha que legal. E disse assim, bom, já que você não pode, né, Ainda bem que ela não fez como aquele personagem do conto Felicidade Clandestina. Mais ou menos. É um conto da Clarice Lispector, e a menina é apaixonada, é o alter ego da própria Clarice Lispector. Sim, é. Ela é apaixonada por Reinações da Narizinho, mas a menina não empresta. E inventa todas as maneiras possíveis para não emprestar. Só que nós temos um narrador personagem, né? Será que é verdade? Será que não? Será que realmente ela não queria emprestar? É verdade. Né? Eu tive sorte de ter essa professora tão generosa. Que de fato emprestou, não estabeleceu limite de tempo, leia no seu tempo. E a partir daí eu tive certeza de que era o meu universo. Perfeito. Era onde eu me sentia melhor, o meu grande abrigo. E aí depois, claro, vieram outros professores da área de língua portuguesa e também de inglês, que foram orientando, explicando como era a faculdade de letras. Eu sempre perguntava. A maioria dizia, olha lá, pensa bem, essa profissão não é brinquedo não, menino, né? Não é só o lado divertido da literatura, não. Vocês falando isso, eu percebo que é muito comum entre os professores, termos tido um professor que foi chave na escolha da nossa carreira. Eu também tive um professor que me ajudou muito a gostar da matemática, a gostar de exatas, e eu acabei fazendo o ITA muito pelo apoio moral que ele me dava, que ele me estimulava e falava assim, conte comigo, o que você tiver de dúvida você me traz. Então, ele fazia um pouco a mais do que era, entre aspas, a obrigação dele. Ele cuidou de mim um pouco a mais e isso fez muita diferença para mim. Então, acho que a gente sempre tem um professor que transforma, que leva esse aluno para um lugar que é o lugar dele. Eu gosto de falar, a sua área de conforto, é onde você tem segurança, é onde você se sente bem. E quando a gente coloca esses pontos, gente, da história de vocês e da leitura, a gente falou no início da carreira, né, Sandra? Você com 22 anos, dando aula, e o professor Darcy também tem uma experiência enorme de algumas décadas, eu também. Era muito diferente 30 anos atrás. Né? O acesso ao livro, a forma como o jovem tinha acesso à fantasia, a contos, a histórias, era diferente. Hoje, a tecnologia, a internet, a Netflix, o Spotify, tudo facilita muito com que o acesso aos dados estejam ali. E aí, pegar um livro, abrir, ler, ter a paciência, o cheirinho, tem mudado muito. Como é que vocês enxergam essa mudança? Porque eu vejo no colégio, tem alunos que leem muito e tem alunos que não leem. Leem só quase a obrigação. Como é que vocês veem essa mudança de tempo, de época, onde o livro deixou de ter um papel protagonista no viajar, no sair do mundo real para ir para o mundo da imaginação, e para esse ambiente onde a dopamina, o prazer, o vídeo, o instante, a imagem é mais importante ou mais significativo para o jovem. Como é que vocês viveram essa transição em sala de aula e como é que vocês lidam com isso? Pode falar, Darcy. Depois eu falo. Eu tenho muito respeito pelas obras que, embora tenham um evidente apelo comercial, como a Sandra falou agora há pouco, essas séries que apelam à fantasia, apelam ao mundo mágico, como a própria saga Harry Potter, a saga Crepúsculo e tantas outras semelhantes, porque, embora elas tenham pontos a ser questionados, como as concessões, né, ao público leitor, aquele final esperado por eles, né, e por ser exatamente o que eles esperam, eles voltam à fonte e querem o próximo volume, e isso vende, né, é uma fórmula. É um viés muito direcionado
para agradá-los, né? Isso, literatura comercial, né? Para agradar. Mas apesar disso, é uma literatura que põe esses meninos em contato com o código escrito. Tá. É uma luta, realmente, né? Convencê-los a ler cada vez mais, não só as obras indicadas, né? Como paradidáticos, mas as demais obras desses autores consagrados, né? Que estamos sempre tentando valorizar em sala de aula. Mas se ao mesmo tempo eu percebo uma fragmentação, uma pulverização das informações, né? O que alguns estudiosos da comunicação atuais chamam de o processo do TikTok. Já conhece esse termo, Sandra? TikToker. TikToker, né? Teve um tempo atrás um texto que falou da TikTokização. Sim. É um elogio que eu tempo de detestei, eu achei horroroso. Mas o conceito é esse, né? Tudo é muito pulverizado, porque no TikTok, ao contrário do YouTube, que pode ter vídeos longos, densos, documentários que, se interessarem ao público-alvo, podem ser de extrema qualidade. O TikTok ele tem esse compromisso com a rapidez, como você disse. Tudo é muito rápido, tudo muito instantâneo, tudo é muito mastigado, não é? E se por um lado nós temos essa geração... Tudo é muito enviesado para você ficar na sua bolha e gostar do que você vê, para ver cada vez mais. Isso, exato, né? E os algoritmos sempre vão caminhando para aquilo, Isso, né? Ao mesmo tempo, eu percebo na sala de aula sempre há um aluno com um livro não indicado por mim, por nenhum outro professor, que embora tenha esse apelo comercial, estabelece uma relação afetiva. Aí que eu percebo. Aquele aluno gosta de manipular aquele livro, né? Ele gosta de cheirar, ele gosta de tocar, ele guarda com carinho dentro da mochila, né? Tem dedicatória, ele indica para os melhores amigos aquele livro. Empresta, inclusive. Ele empresta, né? Ele comenta com os outros. Alguns vêm conversar comigo. Professor, você conhece esse autor? Olha que né? legal. E eu tenho que ser sincero, olha, realmente não conheço, não é o tipo de leitura que me interessa, mas vamos lá, me diga. Se você fosse me convencer a ler esse livro, por que seria? Né? Porque a partir dessa primeira experiência com a leitura, embora ainda não seja uma leitura desafiadora, quando ele estiver mais pronto, com aptidão, né, prontidão para uma leitura mais desafiadora, ele talvez já esteja com um repertório de vocabulário e, sobretudo, com uma prática de leitura, um estar em paz com a leitura. Entendi. Não a obrigação, não a cobrança social de eu ter que ler, ou a cobrança da escola ou da família, mas eu estou em paz com a leitura. É um momento feliz para mim, né? É uma opção minha. Isso. Estar em casa, pegar um café, sentar no sofá e ler um já livro. Construiu esse hábito, já existe isso na vida dele. E a partir dali, claro, o professor de português, de literatura... É que são rituais que a gente, vai o inserir ser outros humano autores, gosta de né? construir, né? Eu particularmente gosto muito do ritual de fazer um café, de fazer um cappuccino, e sento ali, tem uma poltrona que eu já namorei na época que a gente comprou a poltrona porque eu achava confortável, ia sentar gostoso. Não é qualquer lugar de qualquer... Foi construído ali a mesinha na altura certa, o apoio do livro, isso deixa o ambiente gostoso para que eu leia. E quando eu vou para lá é o momento que a família sabe, ele está descansando. A leitura para mim é um momento de descanso, é um momento onde eu relaxo, onde eu esqueço um pouco a dinâmica do dia a dia, os problemas da família, os problemas do trabalho, e aí você mergulha ali. Acho que nada me tira mais o periférico do que a leitura. Então, quando eu tô lá, eu falo assim, deixa o papai lá que ele tá descansando. O meu descansar é ler. Para mim é muito, muito bom. Me dá muita paz. refúgio, né? É um refúgio. E para você, Sandra? Como é que você vê esse cenário? Olha, eu fico preocupada. Tá. Porque, assim, eu vejo vários alunos do primeiro e do segundo ano lendo bastante. O pessoal do terceiro eu não vejo tanto mais, mas eu via mais no primeiro ano, no segundo ano, tá, né? Bastante ocupado, né, com as tarefas do terceiro ano, e são, em geral, alunas, principalmente, que sempre foram engajadas nos estudos, tá? E na leitura. Sempre. E agora diminuiu um pouquinho. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar com teoria da narrativa ano passado, né, que é realmente uma matéria de ensino fundamental, mas eu aprofundo,
né? O Darcy, inclusive, conhece o meu material porque os vestibulares cobram bastante na adolescente, discurso livre. E é uma matéria do fundamental, mas eles não lembram mais. Eles não se lembram mais. E começam a perceber as dificuldades. E eu via, por exemplo, eu falava um pouquinho sobre Vidas Secas e eles liam. Entendeu? Eu mostrava um conto do Machado de Assis, eles liam, mas eles iam justamente pro romance. Poxa, mas o professor explicou, mas não foi indicação de tarefa, de provas. Então eles começaram a ler por isso. Mas este ano eu não percebi esse movimento. Tá. Eu já comecei a trabalhar com teoria narrativa também, na verdade já estou terminando, e eu não vi ninguém ler obras, por exemplo, cânones da literatura que eu uso na minha aula. Olha só. Entendeu? Então tá o movimento contrário. Tudo bem, eles gostam dessas séries como umas que envolvem mitologia, eu esqueci o nome, Harry Potter também, tem várias outras, né? Série Crepúsculo, Jogos Vorazes, tem várias outras, tá? Mas ficam estanques ali. E são obras que não fazem uma interligação de discursos sociais. Uhum. Entendeu? Eles têm que entender, por exemplo, que a FUVEST não escolheu várias obras de mulheres, de escolas literárias diferentes, desde 1800 e pouco até 2000 e pouco. Entendeu? São mulheres engajadas, várias negras, mas várias que têm o desafio mesmo de colocar o trabalho delas em prática, que é muito difícil. Nós temos muito mais escritores renomados e mulheres ótimas que não são tão, né, proeminentes aí. E é muito mais desafiador também a literatura, né, clássica, seja estrangeira, né, comparada como o Darcy trabalha, seja brasileira ou lusitana, moçambicana, literaturas em língua portuguesa. Isso não gera aquela forma desafiadora. Poxa, eu comecei a ler Paixão Segundo GH, tá? Li, reli, não consegui entender, deixo o livro de lado. Não, é o contrário. Você está ali do lado do seu professor, você está ali do lado da sua professora. Procure por ele. Leia, pode até assistir vídeos, porque tem vários vídeos bons no YouTube, que são sobre as análises literárias, né? Em geral são pagos. Mas veja, mas leia primeiro, tá? Se desafie. Você entendeu? Um ponto interessante, Sandra. Você consegue perceber que as meninas leem mais que os meninos? Sim. De uma forma geral? Sim. Porque o mundo dos autores é diferente. Tem mais autores do que autoras, ou eu tô enganado? Sim, então, assim, talvez elas gostem mais, mas tenham mais dificuldade de se profissionalizar como autoras, é isso? O mundo é machista, né? Inclusive, desculpa falar, André, mas na literatura não é diferente, nenhuma arte é diferente. Uma das que fazem parte, por exemplo, é Memórias de Marta. É de uma escritora realista que não entrou para a Academia Brasileira de Letras por ser mulher. Foi escolhido um homem para ser colocado no lugar dela. Era jornalista. Você está correta, e inclusive com essa parceria que o colégio tem com o MASP, é apresentado lá no MASP, e é uma meta do MASP ter no acervo permanente igualdade de artistas gêneros, plásticos. Né? Então, assim, chegou um momento que era 80% homens artistas e 20% artistas, né, mulheres. Aí o quantitativo é importante. E aí, falou assim, olha, vamos, e aí eles falaram, temos que fazer um esforço para buscar e dar voz para essas artistas, para essa voz feminina, que é tão importante, né? Elas são eixo na formação das famílias e muitas vezes na hora da arte ficam em segundo plano. Inclusive o MASP ele fez uma propaganda sobre isso. Isso. E eu usei com o primeiro ano. Olha a propaganda que vocês têm aqui, já tentando convencer, né, quem vai ao MASP, né, ali o espectador, a ter uma visão diferente. Mesmo que ele não pense, ele tem que saber que temos uma visão diferente ali. E você colocou realmente essa questão do machismo, e não precisa se desculpar, porque é uma leitura da realidade. E é um esforço do colégio até de trazer as meninas para o mundo das exatas. Eu lembro que o ano passado assim, a busca de mostrar para as meninas que elas podem, obviamente, é até engraçado falar isso, né, como se não pudesse, que elas podem escolher a matemática, a engenharia, a arquitetura, como uma carreira, e elas vão ser brilhantes. Sim. Né? Eu particularmente acho que as moças com 17, 18 anos são muito mais maduras e focadas do que os rapazes com 17, 18. E aqui no terceiro nós temos alunas ótimas que são apaixonadas por exatas. Então, eu acho esse é um trabalho que tem que ser feito lá da base, de valorização, de mostrar
É uma das coisas que a gente se orgulha também de ter muitas professoras de matemática no fundamental, de matemática, os alunos falam, nossa, que legal, quero ser assim. Então, na hora que ele se inspira com uma professora de matemática, a aluna fala, eu posso ser. Porque olha como é legal, como ela é... Identificação. Isso é fundamental. Agora, a gente está falando aqui sobre leitura e a gente não falou de um ponto fundamental. Por que que ler é importante? Por que que ler é algo fundamental? Por que que nós, como pais, como professores, devemos oferecer livro para os nossos filhos? Por que que a gente deve mostrar para os nossos filhos que a gente lê? Por que que ler é importante? Às vezes é meio óbvio, mas acho que é importante a gente destacar isso aqui. Por que que vocês entendem isso? Desde sábado está disponível no portal UOL e na Folha de São Paulo também, uma entrevista que a ficcionista Carla Madeira, né, que é a ficcionista brasileira viva mais lida do país atualmente, concedeu a uma coluna da Folha de São Paulo e do UOL chamada Universa, que é sobre arte, cultura de modo geral, a respeito da adaptação recente de uma das obras dela, um romance chamado Véspera, para o formato série de TV. E os jornalistas, né, da Folha e do UOL foram perguntar para ela se, a partir de agora, a obra dela é mais acessível, né, ao grande público por meio de uma adaptação de televisão, de streaming, né, no caso, se isso vai impactar a futura produção literária dela, se vai mudar a relação dela com o público. E ela disse, realmente algumas pessoas às vezes me procuram dizendo, já vi algumas cenas da série, algumas cenas já estão disponíveis, né, como trailers. Mas eu gostei muito mais do seu livro. O livro é muito melhor do que a série. E eu percebo, ela dizendo na entrevista, que as pessoas querem falar isso na tentativa de me agradar, né, de valorizar meu trabalho como escritora. E eu digo para eles, não, são coisas diferentes. Não há necessidade de comparar, né? São linguagens diferentes. Eu mesmo participei da produção do roteiro, da adaptação do meu romance para o roteiro para essa série. Mas não há necessidade de comparar, porque são linguagens completamente diferentes e a leitura, nesse caso, ela sempre, por melhor que seja a adaptação cinematográfica ou televisiva, às vezes teatral, ela sempre vai oferecer algo único, por isso incomparável, né? Que é a leitura, é a visão de quem leu. Cada leitor vai conseguir criar o seu universo a partir daquela trama de palavras, né? A imagem que o diretor do filme, da série, da peça criou, né, na sua adaptação, é aquela imagem, não a outra. Mas para cada leitor, uma imagem distinta. É uma imagem distinta, né? Cada leitor, a partir do texto, vai conseguir associar as situações da sua vida, da vida dos outros, vai conseguir, conforme ele apresenta uma leitura mais aprofundada, uma leitura mais adulta, no melhor sentido da palavra adulta, né? Da profundidade, do alcance da visão, da conexão com as suas experiências pessoais, com a sua memória, criar um mundo à parte. E essa imagem criada, conforme nós vamos lendo, eu faço muito isso, não sei se a Sandra lê como eu, você, André, lê como eu, mas eu vou lendo, ficção principalmente, e vou imaginando, né, essas personagens se movimentando, né, a maneira de gesticular, a maneira como elas falam, o tom de voz, a inflexão da fala, os cenários, né, até os cheiros. É a minha maneira de entrar naquele universo, né, de mergulhar, né? E a leitura é insubstituível por isso, porque ela é única para cada leitor. Cada leitor vai construir a sua leitura. E essa percepção e essa construção desse mundo único e particular seu, do que o autor escreveu, te ajuda na criatividade, na capacidade de correlações? Quais são os grandes benefícios que isso gera na formação aí de um jovem? Eu acredito, e na minha carreira, nesses mais de 30 anos em sala de aula, eu acredito e vejo, né, com frequência, a prova disso, né? Esses alunos
cujo hábito de leitura é mais evidente, é mais intenso, eles produzem textos melhores, né? Eles conseguem concatenar as ideias, inclusive na fala, né, Sandra? São bem mais organizados. No discurso, a clareza. Fora o repertório, né? O repertório. De palavras, de vocabulário. Exato. As citações que eles fazem são mais, não só diversificadas, mas mais adequadas ao contexto, né? Sim. Na sua visão, Sandra, qual é o grande benefício do hábito? Ele falou de uma adaptação. Eu lembrei que na Flip deste ano esteve o Walter Ugumãe. Ele não foi o tema principal, mas foi o que mais vendeu livros, porque logo lançam o Filho de Mil Homens. Walter Ugumãe é angolano, né, naturalizado, né, português, tudo. Ele é muito simpático, muito agradável e tem obras interessantíssimas. Inclusive eu falei para Regina, ela já leu, já baixou no Kindle, já amou, né? O ano passado, no comentário que nós fizemos aqui, eu não me lembro se foi da Unicamp, né, que nós falamos? Foi, que nós estamos aqui, eu, você e Humberto, Humberto perguntou praticamente isso. O aluno que prefere assistir a vídeos ou a aulas que sejam, né, apenas das obras da FUVEST e da Unicamp, né, que são vários livros, ele tem o mesmo desempenho de um aluno que lê de verdade? Não tem. Porque ele tem uma visão unilateral. Em primeiro lugar, que ele não tem contato com a estrutura textual mesmo, que é imprescindível, tanto em forma de verso como em forma de prosa, né? Ele não tem contato com o elemento linguístico, então ele não percebe a retórica, o vocabulário, os recursos expressivos mesmo, e simbólicos, que é um joguinho muito comum no simulado SAS, né? O jogo simbólico mesmo com as palavras. Não é um joguinho, é um jogo mesmo muito importante, muito bem feito. E também ele tem a dificuldade enorme que todo estudante tem com a competência número 5, habilidade 13, 14, 15. Que é a proposta de solução. Que é fazer as inter-relações. Entendeu? Então, a grosso modo, é fácil eu lembrar de uma obra que o professor, né, falou na sala de aula, a professora Maria Paula, o professor Darcy, o professor André Luiz, né, falaram na sala de aula, ou até mesmo a professora Sandra, a professora Marcinha. Tudo bem. Mas interligar Lé com Cré ali, não é. Hoje, vamos saber por que eu, José Dias, disse que era um dever amaríssimo, Dona Glória, a senhora mandar o Bento para o seminário, mas é necessário fazê-lo. Tá, aqui você tem um superlativo, sintético, olha que palavra difícil, amaro, quer dizer amargo, mas por que o Machado de Assis usou isso? Silêncio no tribunal, nos 3 primeiros. Porque ele está criticando a maneira como os românticos eram, extremamente exagerados, certo? E se você tem isso numa questão, você lembra o quê? Apenas da estrutura formal, mas você não faz interligações. Então, a escola literária, a obra, tem que andar juntas. Senão, você não consegue perceber os meios, você consegue apenas a finalidade. Eu não sou da língua portuguesa, né? Eu fiz engenharia e depois me especializei na parte de negócios, então eu leio muito, eu gosto muito de ler bibliografia, eu gosto muito de ler história das grandes companhias do mundo, eu gosto muito na History Channel tem uma série que fala sobre as grandes empresas, os grandes feitos, as grandes construções, e também tem livros sobre isso, então eu gosto muito de ler a história a história das invenções, a história dos negócios, a história do porquê que alguns produtos ganharam visibilidade no mundo. Mas, então, eu leio menos literatura e leio mais uma leitura mais técnica, vamos dizer assim. Mas leio muito. Eu tenho o hábito de ler 1, 2 livros, 3 livros por mês. Eu gosto de comprar, eu tenho 2 prazeres. Eu gosto de ir na livraria comprar o livro e gosto de ter o meu livro ali na estante, pegar, ler, marcar, eu rabisco, eu escrevo no livro, boto post-it, dobro, eu consumo. Parece que eu tenho que gastar ele ali. Guardo e fico... E até gerou um conflito em casa, porque eu queria uma estante sem porta. E a minha esposa falou, não, fica mais organizado com porta. Eu falei, não, eu quero sem porta porque eu quero ver os livros que eu tenho. E se eu fechar, eu perco um dos prazeres que é poder ter orgulho da minha biblioteca, né? Eu gosto de lá. Sim. E um ponto que eu acho muito importante, eu falo muito com os alunos, se eles não constroem esse hábito de leitura enquanto pequenos, eles chegam na faculdade, onde o professor é menos cuidadoso, menos próximo
no microgerenciamento, porque aqui, querendo ou não, por mais que a gente seja um professor que exija deles, a gente mastiga muitas coisas. Então a aula é muito detalhada, a tarefa é sempre feita passo a passo para que ele possa construir e tá tudo certo. Na faculdade o professor fala assim, ó, este é o livro, tal dia é a prova, se vira aí. Quando não é raro livros, isso. né, André? Para nós eram livros, A bibliografia. E aí os alunos não conseguem viver, entre aspas, o tédio de ler um livro difícil. Sim. Eles vão estudar, por exemplo, macroeconomia. Aí o professor dá um livro desse tamanho. Tem que ler, cara. Mas daí ele começa a ler, ele não tem um esforço que já foi. Isso. Não, o Renan lê. Não, mas ele está enfrentando a macroeconomia. Ele é. E aí eu pego lá e falei, Jesus Cristo, é quanta coisa. Mas ele é um menino que construiu um hábito de leitura. Então eu vejo ele pegando o livro, eu vejo o livro dele sendo consumido. Ele tá lá. Ele não sofre em ter que estudar aquele assunto, ter que se dedicar à pressão da nota, mas ele não sofre de ler, porque ele construiu o hábito enquanto jovem. Colegas de faculdade dele que não construíram esse hábito, não leem o livro. E aí querem aprender de outras maneiras. Será que eu acho algum recurso na internet? Social, né? Eu uso IA, eu uso algum videozinho que vai me ensinar o pulo do gato ali, da análise do gráfico. Então, eu acho que um dos grandes aspectos positivos do hábito da leitura, enquanto jovem, é a construção da resiliência do tédio de uma leitura difícil. Eu estava comentando com o professor Darcy recentemente, o professor Darcy me desafiou a ler a participar de uma aula dele do clube de leitura, e eu não sei se eu posso dar o spoiler do título, então não vou falar. Melhor não. Melhor não. É uma obra que o professor me convidou. Diga qual é o milagre, mas não o nome do céu. Para fazer uma pequena participação na aula, me deu essa honra e me deu essa missão. E aí fui comprar o livro, ler o livro. E é uma leitura difícil, e particularmente para mim. Mas tem sido um desafio muito gostoso, porque eu pego, leio, falei, nossa, palavras difíceis, conceitos difíceis, não entendi, volto. Nossa, esse contexto histórico que ele está falando aqui, eu não lembro direito. Aí eu vou estudar qual era o contexto histórico, o que estava acontecendo naquela época. Ah, agora faz sentido. Então é uma leitura que exige um trabalho de pesquisa para mim. Mas esse é o essencial. Né? Mas é muito gostoso. Essencial. E aí, sim, mas é algo que eu dou conta de fazer porque eu leio. Eu acho que se eu não tivesse o hábito de uma leitura, seria muito difícil. Eu ia pegar a segunda página e falar, Darcy, desculpa, não vai dar. Não vai dar, desculpa, nesse dia eu tenho um compromisso. Porque é duro. Então, acho que construir isso para os alunos é muito importante. Olha, André, cada vez que eu proponho um paradidático para os alunos, no meu caso é sexto e sétimo ano, mas eu faria o mesmo em qualquer outra série. Eu digo a eles, olha, existem esses resumos na internet, existem esses vídeos com comentários genéricos sobre as personagens e a trama. Existe uma série, né, de materiais, e agora com inteligência artificial isso se tornou ainda mais frequente, né? Mais latente, né? Tornou mais latente. Mas eu disse para eles, vocês não podem depender a vida inteira da leitura dos outros. Vocês vão depender o resto da vida, para cada proposta de leitura, da leitura dos outros, porque quando você lê um resumo, quando você acompanha um vídeo, né, em que alguém comenta... Você delegou. Não é mais o autor falando diretamente com você, é alguém contando sobre aquele texto. Sim. E tem a visão dele, né? E a visão dele. Por mais que seja uma visão abalizada, por mais que seja uma visão bem fundamentada, mas é a visão do outro. Você vai confiar sempre em tudo que você ouvir e tudo que você lê. E mais do que isso, né, Darcy? Você vai se reduzir a não ter a sua opinião. Você pode até entrar em contato com esse material, desde que você tenha lido primeiro. Para concordar, para discordar, para concordar em alguns pontos, para se surpreender com outros, mas com a sua referência de leitura, né? Eu sei que para alguns é o famoso entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque não tem maturidade para entender isso, né? Mas eu acredito que algumas sementes vão germinando em algumas mentes e corações com o tempo. Nós temos muitos pais que nos assistem, nos ouvem nos streams de rádio, né, Spotify e tal. E que conselhos vocês dão para pais
de jovens pré-adolescentes, adolescentes, para que o pai possa ajudar na construção desse hábito de leitura? Que conselhos vocês dão aos pais e o que vocês acham que eles podem fazer de forma concreta para apoiar o jovem em ler mais? Ele tem que dar exemplo, né? Dentro da minha casa eu não tive exemplos porque minha mãe é analfabeta e meu pai é semi-analfabeto, eles são totalmente rurais. Olha, Sandra. Totalmente rurais mesmo. Se eu não tivesse feito letras, eu estaria trabalhando na roça ainda até hoje. E meus irmãos também não têm muitos hábitos, eles não quiserem estudar, não se dedicar à vida universitária, mas dentro de casa realmente não teve modelos. Mas eu tive dentro da escola. Mas não é o mais comum, né? Não é tão comum. Agora, nós estamos falando de uma classe social mesmo, de um grupo de pais, que são pessoas esclarecidas, que são pessoas que têm estudo, entendeu? Então, se, por exemplo, a Maitê também gosta de ler. Gosta. Eu sei, a Márcia já me falou, tudo. Você também já me falou quando eu era para não ser 7º ano. E o Renan também, eu dei aula pro Renan 3 anos, entendeu? Nas provas de interpretação de texto dele, ele tinha uma clareza muito grande e uma interligação bem interessante. Mas é porque ele via a você e sua esposa lendo. A gente fala muito do celular que hoje está, graças a Deus e graças a legislação, né? A legislação, tiramos o celular da sala de aula e foi um benefício enorme, mas a gente fala muito com os pais, né? Quando eles falavam assim, meu filho não para de sair do celular, eu falei, mas o senhor sai do celular? O senhor às vezes está, a gente vai num restaurante, você vê filhos e pais no celular. Você vê as pessoas no trânsito no celular. Não conversa entre então, si, né? Quem deu esse celular para essa criança? E se o pai tá no celular e fala assim, desliga, eu falo, mas e você que tá o tempo todo? Então acho que até a questão de diminuir um pouco tela, de diminuir um pouco horários de celular, parte também muito do exemplo do pai, se falar, agora não vou usar, é momento nosso, e aí o filho aos poucos vai entendendo da importância. Eu acho que um dos pontos, Sandra, que particularmente eu procurei fazer, minha mãe ela não fez universidade, mas ela sempre gostou muito de ler. Uhum. Minha mãe, eu tenho memórias da minha mãe enquanto criança. Minha mãe cobrava 2 coisas de mim. Enquanto ela passava roupa, domingo, ela me sentava do lado e me cobrava conjunções, pronomes, tempos verbais. Passava roupa, mandava o menino passar o caderno limpo. A minha mãe não chegava a passar limpo, feito Humberto, mas ela cobrava tempos verbais. E ela sabia. Ela estudou no colégio de freiras, e nesse colégio de freiras era um colégio muito firme, muito rígido, então ela teve uma formação, ela estudou latim. Ela estudou latim, estudou português de uma forma muito boa, assim. As irmãs lá eram... Latim, então, as irmãs eram muito bravas, assim. E a mamãe sabe muito português. E ela cobrava de mim, e me cobrava tabuada. Então eu lembro de pequeno, é até algo que eu falo com ela hoje, ela tem 93 anos, foi, mãe, hoje eu descobri que a senhora me cobrar tarefa, me cobrar tempo verbal, me cobrar tabuada, era uma forma da senhora me manter perto. Era uma forma de a senhora construir um diálogo comigo. Uhum. E era uma forma de eu, em alguns momentos, entre um verbo e outro, eu contava alguma coisa do meu dia, a senhora contava, era uma forma de construção de diálogo. Mas ela estava ali, apesar de passando roupa e eu sentado, a gente estava focado um no outro. Ela queria me melhorar. Sim. Ela queria extrair de mim algo positivo. Eu acho que isso me deu um peso muito importante para gostar de estudar. Porque era um momento gostoso, apesar, quando eu errava o tempo verbal, ela ficava brava comigo, mas era um tempo gostoso. Então, estudar para mim, ler para mim, remete a uma coisa boa, a uma coisa de amor, algo de carinho. Porque ela cobrava de uma forma carinhosa, e isso foi muito positivo. Então, acho que o exemplo e ter a intencionalidade de cobrar isso do filho, de às vezes comprar um livro, vamos ler juntos esse livro que hoje está como best-seller ou que alguém me recomendou, que tal a gente fazer uma leitura em família? E vamos comprar 2 exemplares e a gente lê em paralelo. Sim. E depois a gente comenta. Eu acho que tem estratégias boas que os pais podem adotar para estimular a leitura desses jovens, porque o aumento de repertório, o aumento de vocabulário, o aumento de criatividade não é no vestibular, é na vida que vai impactar. Então eu acho que isso é absolutamente importante, né, Daci? O exemplo. Toda vez que conversamos sobre isso, né, a importância da família, os pais como exemplo, na leitura formadora,
o cuidado para não cair em contradição, né, Sandra? Uhum. Ah, menino, você tem que ler mais, tem que se preparar para o vestibular, você não lê nada, você não escreve nada, e como você disse, né, André, é esse pai, essa mãe que estão muito focados na tecnologia, com pouquíssima leitura, pouquíssima discussão sobre os textos lidos, né? Nem estou falando só dos textos literários, os textos da imprensa mesmo, né? Manter-se atualizado, né? E discutir isso com os filhos é importante. Eu sempre gosto de lembrar uma frase que o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau costumava dizer a respeito de um outro grande pensador do iluminismo, seu contemporâneo, que foi Voltaire. Tá. Rousseau dizia que o pensamento, o estilo, a escrita de Voltaire era como um sol de inverno, porque iluminava com as suas ideias, mas não aquecia, por falta de emoção. Ele dizia isso porque o conto mais famoso de Voltaire, Cândido, que inspirou o personagem Candinho, de Mazzaropi, por exemplo, é uma obra escrita para defender um ponto de vista, né, de que o homem ingênuo acaba sendo vítima do próprio homem, né, em sociedade. É isso que Voltaire quer demonstrar com a personagem, né, do Candinho, extremamente ingênuo e por isso vítima o tempo todo. E Rousseau dizia, é um texto interessante, é um texto muito bem escrito, é um texto que ilumina pelas ideias, mas não é um texto que envolve pela emoção. Então eu digo sempre que se os pais querem servir de exemplo, que eles procurem envolver os seus filhos com emoção, né? Olha, essa leitura, meu filho, eu fiz quando eu tinha a sua idade, me marcou até hoje. Por quê? Pode recomendar, quem sabe o filho se interesse por ler a mesma obra, ou não. Perfeito. Ou o filho vai buscar a leitura dele, um autor com quem ele se identifica. E sempre digo, sempre você se procurar bem, você vai encontrar um autor, seja na prosa, seja na poesia, que parece que escreveu para você. Entendi. Cecília Meirelles, na poesia, é a minha autora. Quando eu leio Cecília, eu penso, Cecília escreveu para mim. Olha a minha pretensão. Mas eu sinto... Direito. Assim como quando eu leio alguns autores da prosa, eu penso, mas que maravilha, como é fascinante o estilo desse autor. E os pais ensinarem aos filhos, a partir da sua própria experiência, da memória afetiva com obras e autores, que eles também vão encontrar, que os filhos também em algum momento vão encontrar. É essa leitura que me encanta, com esses autores e essas obras que eu vou para muito além da literatura comercial, para muito além da literatura de conforto. É uma literatura que vai me desafiar, mas ao mesmo tempo vai ser a minha identidade, vai ser parte da minha personalidade, né? Interessante esse olhar do pai envolver através da emoção, né? De trazer o exemplo. Eu acho que estimular leitura, comprar livros. Mas, Sandra, você colocou um ponto que esse ano você tem visto os alunos lendo menos do que talvez o ano passado, menos curiosos em buscar literatura para complementar. Mas eu tenho uma esperança de que a gente volte. A gente viveu essa fase da tecnologia, da toquetização, da tiktokização, não sei se falei correto. Acho que é isso. Da dopamina, do Instagram, do TikTok, do Facebook, dos shorts no YouTube, porque agora tem os filmes e tem os mais vistos são aqueles de 30 segundos, 40 segundos. Shorts. Da mesma forma que a gente viveu o auge do fast food, das lanchonetes, hoje a gente está indo para o slow food. Então está sendo mais valorizado parar para comer com calma, para se dedicar um momento a degustar um café. As cafeterias estão aumentando, e não só porque são lugares onde E tem as hamburguerias diminuindo? Hã? E as hamburguerias diminuindo? E eu acho que sim. Ou estão abrindo hamburguerias Ou que pelo menos tem uma preços. proposta um pouco mais Diferente. calma, menos coma rápido e saia logo para outro sentar. Fique aqui um tempo. Eu acho que aos poucos a gente tem percebido que as famílias estão voltando a valorizar um pouco o analógico. Acho que como a gente mergulhou demais no digital, mergulhou demais na tela, mergulhou demais no instantâneo, aos poucos está sendo valorizado de novo o ter tempo, o parar. Eu tenho muitos pais e mães nas redes sociais e eu vejo com mais frequência
mães postando livros, recomendando um livro, tiram uma foto de uma página com alguma frase grifada, fala assim, olha, essa frase hoje para mim foi importante. Eu vejo um pouco mais esse movimento, e aí eu acho que isso vai aos poucos repercutindo nos jovens, que ao ver o pai, ao ver a mãe, que são pessoas que eles admiram, consumindo mais o livro, talvez eles consumam mais. Eu tenho essa esperança. Sim. Me fale uma coisa, que quando a gente fala de fortalecer vínculos entre pais e filhos, existe uma relação, acho que vocês já tocaram nesse ponto, mas eu queria explorar um pouco mais, entre a leitura e as habilidades socioemocionais de um jovem. Quando a gente fala de uma pessoa que lê mais, controla melhor suas emoções. Uma pessoa que lê mais, ela é mais empática. Uma pessoa que lê mais, ela é mais amiga, ela é mais curiosa, ela faz mais autogestão. Quer dizer, ler mais melhora as minhas habilidades socioemocionais ou são coisas distintas? Como é que vocês veem isso? Eu acredito que sim. Porque, primeiro, ela tem paciência e organização para se dedicar à leitura ali. Se habituar ao tédio, né, da leitura difícil. Ter paciência. Vou ler. Difícil, mas Vou ler. é a calmaria ali Pronto. naquele momento. Palavra certa, calmaria. E há vários, né? Entre uma troca de aula e outra, eu vejo a Heleninha, eu vejo a Lara, eu vejo a Bárbara, sempre com... A Luísa tá sempre lendo. Exatamente, sempre com o livro, tá? Talvez não sejam clássicos, ou talvez sejam que são pedidos pelo professor, mas estão ali. E são estudantes calmos, tranquilos. Tranquilos. Eu tenho uma aluna que... A Rafaela. Ela pega os meus... Eu tenho uma coleção de livros do Moisés, que é um livro... Ele é menos exercício e mais a teoria da física. Ah, Rafaela Colos? Sim. E ela pede emprestado e fala assim, é muito legal ler o ponto de vista deste físico sobre a história da física. Uhum. Então ela é uma menina que lê muito e inclusive gosta de ler sobre ciência. E é um livro interessante porque ele é um livro manuscrito. Ele não é datilografado. Então é uma... É um que tem a maçã na capa? Eu já vi várias vezes na aula. E ela leu todo o livro da mecânica e agora falou, professor, já estudei toda a mecânica. Ficou quase 6 meses com o livro. E agora ela está com um livro de ondulatório e ótica. E ela falou, professor, o senhor está sentindo falta? Eu falei, não, eu já estudei, já li, pode ficar com você. É um dos poucos livros que eu não tenho muito ciúmes, porque é tão bonito um aluno querer ler isso. Ela vai abrir tanta cabeça, falar assim, como que esse físico no século XVII, ela estava falando de experiência de Huygens, que fala sobre difração da luz, é de 1640, Huygens. Ela falou assim, como que esse físico, nesse ano, conseguiu pensar isso? E como que 300 anos depois a gente está fazendo referência a ele para entender um fenômeno? Tomar cuidado com a contra-reforma ali. Não, mas repara, é bonito entender que a física, que a ciência nasceu num determinado momento, uma pessoa se dedicou, botou o nome dele naquele princípio, naquele fenômeno, Sim. E a gente, 400 anos depois, falou, olha, vamos estudar o que ele fez há 400 anos atrás com esse experimento. Sim. E isso justifica hoje o uso de um Bluetooth no celular. Sim. O que ele fez é a tecnologia de hoje usada para conectar o seu celular no carro, o seu controle remoto na televisão. Sem esse princípio, essa física não existiria. Uhum. Então é bonito ver o aluno também se interessar pela literatura da ciência. Isso eu acho muito legal. Um aluno que faz isso é o Rafael... Como que é o sobrenome dele, do primeiro A? Tarolho? Sim. Ele faz bastante isso. Torolho. Torolho, isso. Torolho. O Iago falou, olha, durante as férias, depois que ele voltou da viagem dele, ele se debruçou na matéria do primeiro semestre e estudou, fez perguntas, tal, sobre curiosidades mesmo. E é uma carinha de cientista mesmo, ele tem um jeitinho de cientista mesmo, e vai se dar bastante bem, né, nessa área. Já é interessante, já é um passo a ser dado. E a Rafaela faz interligações excelentes. Eu acho que a gente tem os desafios com alguns alunos que não querem ler, que são mais resistentes, que são menos abertos aos nossos conselhos, mas por outro lado a gente tem alunos que são absolutamente abertos aos conselhos, às orientações e são ávidos. E voam. Sim. E a gente olha, querem. com esses 30 anos de experiência nossa, a gente olha e fala assim, nossa, esse aqui vai ter zero estresse na vida, porque ele vai saber superar todos os desafios que a vida vai colocar para ele. Já esse aqui, em algum momento, vai ter que aprender, e talvez não seja num ambiente de tanto amor, mas vai aprender. Eu dei aula para as 2 irmãs mais velhas da Rafaela. Mesma coisa.
Vendo de casa mesmo, né? A mãe dela é professora. É difícil a maçã cair longe da árvore, professor. É. A maçã cai sempre perto da árvore, não tem jeito. Pessoal, a gente está chegando perto do fim do nosso podcast sobre leitura, e eu acho que a gente falou muitos pontos aqui, mas eu queria fechar com... Eu queria alternar entre vocês um conselho para os pais, para formarmos jovens leitores, e um conselho para os jovens, para os alunos, para os nossos alunos, desde a faixa etária do 6º ano, que tem lá seus 11, 12 anos, Sim. até os alunos da 3ª série, com seus 17, completando 18. Uma fase linda, uma fase de encantamento, uma fase de impressionantemente como eles crescem ao longo desses 6 anos, né? Entram crianças e já saem jovens, sonhando, querendo fazer coisas, querendo realizar, responsáveis. Que conselhos vocês dão para os pais e que conselho vocês dariam para os estudantes, para termos um mundo de mais leitores? Na verdade, eu acho que o conselho já foi dado, né? O Darcy já deixou isso claro. O exemplo tem que partir dentro de casa, né? E não obrigar o estudante a ler. Isso vem desde criança, né? Falar, olha, você tem as obrigações do colégio, entendeu? Até tentar agradar, né, ali o filho, a filha de uma maneira diferente. Olha, se você fizer a leitura e contar para mim todos os detalhes da obra, eu te levo para passear, te levo para comer uma coisa diferente, né? Não liberar o celular que eu tinha proibido antes. Entendi. Entendeu? Porque é uma transformar num gatilho positivo, né? Um gatilho negativo deve ser evitado, né? Um gatilho positivo é mais legal. Eu te levo ao cinema, ou eu deixo você sair com a sua amiguinha, seu amiguinho, alguma coisa assim. E por que também dar exemplos? Por quê? Eu trabalho, por exemplo, com engenharia, tá? Meu filho, minha filha estudam aqui. Por que eu não leio o livro de engenharia em vez de olhar no celular ou no tablet sobre isso? Ah, professora, você está sendo muito atrasada e vai distribuir árvores. Mas o meu filho está vendo ali que eu estou lendo. Porque se eu estou com o celular na mão, talvez não é um exemplo tão positivo assim, porque eu posso estar fazendo outras, como está no Instagram, no TikTok, por exemplo, em vez de estar lendo de verdade, né? Enquanto eu estou com o livro exatamente na minha mão, eu acho que tem um incentivo mais, né, digamos assim, sólido, né? Mesmo que seja uma revista, mas vamos colocar uma revista que não trata apenas de fofoca da novela, né? Que seja uma revista que trabalhe com a situação brasileira, tal, as contradições aí políticas, ou até mesmo sobre saúde. Por que não? São vínculos positivos que eles têm. A gente percebe que as revistas, você falando agora, né? É uma coisa que se saiu um pouco da casa, né? Eu lembro, enquanto criança, tinha revistas velhas em casa, a gente usava para fazer recorte, montagens. Na minha casa hoje não tem nenhuma revista. Não sei se... Eu não tenho mais o hábito de comprar revista. Você falou uma coisa que... Existem ainda algumas à venda, mas é pouco, a maioria online, as né? bancas sumiram muito, né? Perderam muito espaço. Você falou de uma coisa que era comum. Eu assino hoje revista... Eu não tenho mais revistas. Eu assino revista de língua portuguesa, mas é só online agora, não existe mais papel, infelizmente. Olha só. Que eu adorava fazer isso aqui. Professor, que conselho o senhor deixa aí para os pais e para os alunos? Um conselho para os alunos de qualquer idade, com o apoio dos pais em casa, de toda a família, na verdade, engajamento na formação, na fomentação de uma biblioteca particular, né? Ter um cantinho dentro da sua casa, se for possível dentro do seu próprio quarto, seja uma estante, seja um armário, não é? Seja uma bolsa velha. Eu me lembro que por algum tempo eu usava uma antiga mala de viagem, aquelas malas antigas de couro, né, de fivela, até para guardar os meus livros, né, até eu conseguir a minha primeira estante planejada. Eu quero 4, 5 estantes, né, para começar a minha biblioteca, porque quando você tem os livros à mão, né, como você falou na sua casa, você não quer as portas, Isso, né? Para poder o tempo todo manusear, tocar, né? De longe ver, nossa, aquela lombada, aquele é esse. Eu tenho esse livro, não lembrava. Ou então, vou reler esse livro. Usou uma metonima, hein? A lombada ali. A lombada, é isso mesmo. A parte pelo todo. Eu gostaria que a biblioteca fosse uma meta para todas as famílias que, principalmente, têm poder aquisitivo para propiciar
essa riqueza, né, aos seus filhos, essa riqueza não material, mas a riqueza do conhecimento. Estimular que os filhos tenham essa relação afetiva. Alguns alunos, né, quando eu falo sobre a biblioteca particular, querem mostrar depois as fotos, querem compartilhar, ou querem contar. Professor, agora eu tenho uma seção só de livros de capa dura, uma seção só de livros de tirinhas, do Garfield, que eu adoro Garfield, professor. E alguns vêm contando para mim, sem perceber, né? Alguns vêm contando pela empolgação do visual, a empolgação da decoração. Para alguns ainda é só uma decoração do quarto. Os animes, eu vejo eles né? vendo e colecionando. Os animes, né? Talvez eles não se deem conta, né? Principalmente os mais jovens, né? Os menorzinhos. Mas eles estão criando um hábito pelo resto da vida. Porque depois que você tem a sua primeira biblioteca, com 11, 12, 13 anos de idade, você não vai abrir mão nunca mais daquele espaço na sua casa. Seja onde for, onde você venha morar, qual que seja o espaço disponível na sua casa, mas você sempre vai ter um cantinho para os livros. Acho que é um conselho super importante, super bonito. Eu acho que é muito coerente, né? Essa construção do espaço físico. Você tangibiliza esse conhecimento. Né? Não está espalhado, está ali concentrado. E ritualiza, como você falou no começo. Eu acho que é muito importante. Uma vez lendo, quando estava preparando um pouco o texto para esse Plank Talks, e eu pesquisei um pouco na internet aspectos que promovem o hábito da leitura. E tem uma psicóloga, que agora me fugiu o nome, que ela fez um estudo com crianças que os pais liam livros para eles na hora de dormir. O quanto essas crianças se desenvolveram melhor no processo de alfabetização e nas notas nos primeiros anos da educação básica, ali no Fundamental 1. Então tinha uma correlação muito grande entre crianças que ao dormir o pai sentava e lia um conto, lia uma pequena história. E há um outro aspecto aí também, né? É o olho no olho. É o amor no amor. Né? Ela traz exatamente esse ponto. Por isso que eu lembrei da relação com a minha mãe. É o momento de você e o seu filho, você e a criança, o adulto e a criança, uma conexão num momento de muita paz, porque é um momento que você está indo dormir, é um momento que está tudo mais calmo, já está, né, você não está num momento que você tem que fazer outra coisa depois, então você está ali lendo para dormir. E eu achei muito, muito coerente esse estudo ter sinalizado isso. Eu apostaria nessa linha, que ler para o filho torna esse jovem mais calmo e mais capaz de aprender. E, obviamente, vai torná-lo com essa memória afetiva do gatilho, do carinho, do amor. Sempre que ele pega um livro, ele vai lembrar de quando era pequeno e o pai pegava o livro junto com ele e lia. Então, eu acho que são dicas que a gente pode deixar, que talvez ainda hoje, mesmo com o filho já um pouco mais velho, pode ter um momento de senta, vamos ler juntos, vamos nos dedicar a ler um capítulo, ler um texto, ler uma resenha, ler algum texto que seja interessante, promover isso juntos. Acho que nunca é tarde para a gente construir bons vínculos, ter uma escuta para o jovem e, acima de tudo, construir hábitos de leitura. Professor Darcy, professora Sandra, queria agradecer imensamente o tempo de vocês. Eu sei da agenda apertada, mas já fizemos aqui um Plank Talks, acho que na primeira temporada, sobre a importância da leitura, e foi algo muito visto, muito assistido, porque realmente é uma dor das famílias, e que espero que a gente tenha deixado alguns conselhos concretos, reais, e que vocês, a partir deste podcast, possam mudar alguns hábitos em casa, desde o hábito da leitura, do hábito do exemplo, do ler junto, do recomendar a leitura, e caprichar na sua biblioteca. Né? Eu acho que uma biblioteca é sinal de uma família saudável. Ter uma boa biblioteca ali é um sinal de aspectos bons. Se fez sentido esse episódio para você, recomenda, manda o link para alguém, curte, marca ali o sininho para você receber notificações de próximos episódios, e a gente se vê no próximo episódio do Plank Talks. Gente, muito obrigado. Muito obrigada, professor. Muito obrigado. Tchau, tchau.